Boa noite a todos presentes. Meu nome é Rafael Bittencourt, sou engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal de Viçosa e sou consultor técnico da Verde Fertilizantes. O tema de hoje do Encontro Gigante será Alcance melhores resultados no canavial com o uso de bactérias promotoras de crescimento. A nossa palestrante convidada será a doutora Magda. A doutora Magda é mestre e doutora em Ciência do Solo pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. Gostaria de dar boas-vindas aos presentes. Boa noite, Rafael. É um prazer estar participando aqui do Encontro de Gigantes. Então, a gente vai discutir um pouquinho sobre bactérias promotoras de crescimento em cana-de-açúcar, né? Aqui, só para guiar um pouquinho a nossa apresentação, vou começar falando um pouquinho do histórico, como foi o início das pesquisas, a importância desse tema, né? Falar um pouquinho da definição, as diferenças de classificação realmente para culturas, por exemplo, leguminosas. Vou comentar um pouco sobre as influências diretas e sobre as influências indiretas que esses organismos podem proporcionar à cultura da cana-de-açúcar, e vou concluir um pouco com a importância, falando do potencial, de formas de aplicação, concluindo, falando um pouco das considerações finais da apresentação. Então, a pesquisa com promotores de crescimento, ela começou com as pesquisas da Joana Dobereiner, né? Ela é uma pesquisadora que ela é alemã, ela veio para cá no momento da Segunda Guerra Mundial, né? E ela começou toda a pesquisa ali na Embrapa Agrobiologia ali do Rio de Janeiro. O primeiro trabalho que ela publicou do assunto foi em cana-de-açúcar, foi o trabalho Azotobacter em solos ácidos. Ela identificou essa bactéria em raízes de cana-de-açúcar em 1953. Já em 1958, ela já conseguiu avaliar a espécie da Baerinthia, né, como uma espécie de vida livre. E em 66, ela já conseguiu identificar Azotobacter paspali em cultura do paspalum, que é uma gramínea, né? Então, todo o estudo dessa parte de promotores de crescimento, de fixadores de nitrogênio, começou com ela e começou com a cultura da cana-de-açúcar e com gramíneas. No início das pesquisas, né, eles tinham muita dificuldade em identificar esses organismos, ela só conseguia fazer essa identificação de organismos fixadores de nitrogênio pela técnica da redução de acetileno, que ela foi com o passar do tempo foi começando a ser melhorada, né? Em 89, por exemplo, ela conseguiu desenvolver meio NFB para fazer a avaliação de organismos microaerófilos, porque até então ela só conseguia fazer com organismos que fossem aerófilos. Então, isso foi um marco também na parte de pesquisa. E a técnica da redução de acetileno para identificação de fixadores de nitrogênio é uma técnica que realmente ela traz uma boa reprodutibilidade, ela tem uma boa sensibilidade à reação, só que é uma técnica qualitativa. Então, a gente não consegue quantificar quanto que essa bactéria fixa. A gente consegue apenas estimar o potencial de fixação da bactéria por meio da técnica de redução de acetileno. Então, o boom de pesquisas mesmo com esses fixadores em cana-de-açúcar, né, falando de cana-de-açúcar especificamente, aconteceu no ano de 92, quando teve a publicação desse trabalho de contribuição da fixação de nitrogênio em cana-de-açúcar em várias variedades que eram utilizadas na época, foi o Urquiaga, né, que publicou esse trabalho, e nesse trabalho ele mostrava que essas variedades elas conseguiam fixar até mais do que 50% de nitrogênio. Então, isso foi um marco, esse trabalho foi feito em um solo de textura arenosa, em ambiente irrigado, e foi um marco, foi aí que começaram realmente as pesquisas em cana-de-açúcar para avaliar o potencial dessas bactérias na disponibilidade de nitrogênio para a cultura.
E aí, no meio de toda essa pesquisa, né, a gente tem o grande exemplo de sucesso no Brasil, que é a utilização realmente do Bradyrhizobum japônico em soja, que também foram pesquisas iniciadas pela Joana Doberai, né? No ano de 2020, por exemplo, aqui foi um cálculo estimativo, né? O custo de aplicação do inoculante era de R$ 8,00 por hectare, e já o do fertilizante de nitrogenado variava em torno de R$ 906,00 por hectare, o que impactava no país numa economia de mais de 33,1 milhões de reais. Então, é algo que hoje a gente vê, né? Na década de 60, ninguém utilizava organismos fixadores de nitrogênio, na década de 50, 60, e hoje a gente, no Brasil, só produz soja com a utilização de inoculantes do tipo Rhizobum. Então, é realmente um marco para o nosso país, né? Mas aí vem a pergunta, né? Será que a fixação biológica em leguminosas ela é igual à fixação em gramíneas? Como eu falei, a Joana Doberani identificou bactérias que tinham esse potencial, o Chiaga mostrou que tinha esse potencial de mais de 50%. Será que é realmente igual à associação em culturas leguminosas e não leguminosas? E eu já falo para vocês que não, existem diferenças entre as associações, né? Aqui eu estou mostrando uma foto de uma soja para vocês, com a formação de estruturas específicas desses risóbios, né, para fixação biológica, que a gente chama de nódulos. E aqui eu mostro uma raiz de cana-de-açúcar, que foi uma foto de acervo pessoal, e aqui a gente já consegue observar que não existem essas estruturas. Então, como que é essa associação nas culturas não leguminosas, cana-de-açúcar, milho e outras culturas, né? Então, para começo de conversa, não é um processo tão íntimo como é nas leguminosas, então são realmente organismos associativos. Outra diferença também é que eles são transmitidos de geração em geração, porque eles têm uma associação ali com partes da planta, ele pode colonizar várias partes da planta, como colmo, como folhas, raiz, rizosfera. Então, por esse motivo, é transmitido de geração em geração, e é até difícil de você fazer estudos que você não consegue isolar 100% uma espécie vegetal não leguminosa dessa associação. Então, a gente tem várias técnicas que utiliza para fazer essas avaliações, né? Então, nas culturas não leguminosas, essas bactérias elas podem estar associadas à planta, só que serem bactérias de vida livre, então elas não terem essa associação íntima com a cultura. Elas podem estar ali presentes na rizosfera da planta, que é aqueles 3 milímetros ali próximo da raiz, e aí ela se beneficiar com a liberação de exudatos da planta, de ácidos orgânicos. Elas podem ser do tipo epifíticas, elas estarem sobre a superfície da raiz, e aí também tem alguns estudos mostrando que elas também podem estar sobre a superfície do colmo, sobre a superfície da folha, e aí também tem estudos dessas bactérias nesses outros ambientes, né? E elas também podem estar entre as células, o que a gente fala de bactérias endofíticas. Elas podem estar intracelularmente, elas podem estar ali ocupando o espaço de xilema, floema, e ser até translocada dentro da planta. Então, você veja que é uma associação muito diferente de uma leguminosa que tem aquela estrutura específica de nódulo ali na raiz das leguminosas. E aqui é um trabalho de 2014, mostrando como que essas bactérias, além de terem essas classificações, essas classificações realmente ficam muito no caráter científico, porque tem algumas bactérias que elas conseguem se multiplicar e habitar esses diferentes espaços. Então, aqui eu trouxe esse trabalho mostrando a aplicação, esses pontinhos verdes são a bactéria marcada com uma técnica chamada de proteína fluorescente verde, e aqui a gente tem a aplicação dessa bactéria, né,
da Klebsiella variolata, e ela é aplicada na rizosfera da planta. 12 horas depois da aplicação, ela já está ali sobre a superfície da raiz. 36 horas após a inoculação dessa bactéria na rizosfera, ela já está entre as células ali da raiz, né? E tem essa foto maravilhosa aqui, mostrando que 5 dias após a inoculação, essas bactérias já se encontravam na folha da planta, mostrando que não existe exatamente um local específico, né? Essas bactérias, elas podem ocupar diferentes ambientes ali da planta, de rizosfera, da superfície do vegetal, ou entre as células do vegetal, a partir do desenvolvimento dela e do local que melhor ela pode habitar. Então, a gente define, o que define uma bactéria promotora de crescimento é um grupo heterogêneo de bactérias que podem ser de vida livre ou estabelecer diferentes associações que vai colonizar aí a rizosfera, internamente os tecidos vegetais, como eu apresentei, né? Mas elas podem contribuir para o crescimento da planta e desenvolvimento de forma direta ou indireta. E aí eu vou comentar um pouco sobre essas formas diretas e indiretas que elas podem atuar no desenvolvimento da cultura. Então, a gente considera como influência direta aqueles benefícios que vão atuar principalmente na fertilidade e nutrição das plantas e também no estímulo hormonal dessas culturas. Como influências indiretas desses promotores de crescimento, a gente tem a tolerância a estresses bióticos, tolerância a estresses abióticos, a indução de resistência a pragas e doenças, e também quando elas atuam na própria qualidade do solo. A gente sabe que isso vai influenciar essas características na produção da planta. Então, são realmente influências indiretas. Então, aqui mostrando alguns exemplos, né, de mecanismos diretos, a gente tem exemplos, a própria fixação biológica de nitrogênio, a gente tem a solubilização de alguns nutrientes, como fósforo, como potássio, a produção de sideróforos, que pode influenciar na maior absorção de ferro, de manganês, de molibdênio, de boro. Como influências indiretas, a gente tem aí também algumas produções de metabólitos antifúngicos, as respostas da planta, de indução de resistência mesmo da planta, né, que pode ocorrer através desses organismos. Também, na questão direta, né, a gente tem a produção de hormônios, e aí tem vários hormônios que são citados, como auxinas, que é o ácido indolacético, a citocinina, a giberelina, o ácido abscísico. Temos também aqui essa enzima chamada ACC-deaminase, que ela está relacionada com a redução da produção de etileno, que aí está muito relacionado também a estresses, né? E também a produção de antibióticos, que vai atuar de forma negativa aos patógenos. Então, falando do mais famoso, né, que é a fixação biológica de nitrogênio, ele é o segundo processo que é mais importante para a vida na Terra, né? Só perde realmente para a fotossíntese. E o principal processo de entrada de nitrogênio nos ecossistemas é realmente esses organismos procariotos, que utilizam a enzima nitrogenase para catalisar a conversão do N atmosférico, que tem uma ligação tripla muito estável, em amônio, né? Em amônio ali para a planta. Então, a gente tem vários tipos de procariotos que fazem esse tipo de processo, né, da fixação biológica de nitrogênio. Pode ser da forma simbiótica, que é o caso das leguminosas, pode ser da forma associativa, endofítica, que são as
que a gente encontra nas gramíneas, e também pode ser de vida livre, que como exemplo a gente tem as cianobactérias, bactérias heterotróficas, até bactérias autotróficas também conseguem realizar esse processo através dessa enzima, que ela tem, são dois polos, né? Um que é a ferroproteína, o outro é a molíbdeno-ferroproteína, que consegue catalisar esse nitrogênio, transformando esse N2 em amônio, que é uma forma que a planta consegue absorver esse nitrogênio. Na cultura da cana-de-açúcar, a gente tem uma importância do nitrogênio que é discutida em vários artigos na literatura, né? Por exemplo, para crescimento de raiz, o nitrogênio é responsável por 83% desse desenvolvimento dessa raiz. No crescimento da parte aérea, ele é responsável por 91% do crescimento dessa parte aérea. Só que a planta ela tem uma necessidade, a cultura da cana-de-açúcar, né? Ela tem uma necessidade muito alta, de mais ou menos aí, em média 160 quilos por hectare, uma exigência alta de mais ou menos 182 quilos por hectare, mas hoje a gente tem vários trabalhos mostrando que existe um baixo aproveitamento desse nitrogênio. Na cana-planta, por exemplo, que é o caso desse trabalho de Megda, de 2015, por exemplo, que ela mostra, e esse do Trivelin de 2013, eles mostram que o aproveitamento desse nitrogênio, ele varia na cana-planta de 60% até 20%, e de 70% até 10% quando a gente está falando da cana-soca. Isso aqui é o aproveitamento do fertilizante aplicado. Então, a gente fica com aquela pergunta, né? Se a cana tem um baixo aproveitamento, e onde que vem esse nitrogênio que não está sendo disponibilizado pelo fertilizante, né? Então, os pesquisadores tentam encontrar tecnologias, organismos, ou qualquer coisa que faça com que esse aproveitamento do nitrogênio ele seja maior. Então, a gente tem aí, realmente, o uso de matéria orgânica é um exemplo, né? E um outro exemplo é o uso de fixadores de nitrogênio. A gente utilizar esses fixadores como inoculante para cana-de-açúcar e poder atrelar uma maior disponibilidade de nitrogênio para essa cultura. Mas aí vem a pergunta: qual seria a contribuição de fixação biológica de nitrogênio para a cultura da cana-de-açúcar, né? Então, a gente tem alguns trabalhos, né? Esse de Antunes, por exemplo, de 2019, ele mostra que o N-derivado da fixação, em média, em algumas variedades de cana-de-açúcar, ele pode chegar hoje, né? Depois de vários estudos mais assertivos, com técnicas de diluição isotópica mesmo, ele chegou a esse valor médio de 38%, observando diferentes variedades. Só que o que acontece? A cultura da cana-de-açúcar, ela foi melhorada para o fertilizante. Então, a demanda de fertilizante que essa cultura tem é muito alta. E o que acontece, que se observa nas pesquisas, é que apesar de ter uma alta contribuição de N-derivado dessa fixação, o N disponibilizado dentro dessa necessidade da cultura não consegue atingir o total da cultura. Então, a gente tem esse trabalho aqui de Lima, 2020, é um trabalho bem recente, em que ela avaliou, por exemplo, a inoculação de bactérias, e ela observou que do N total da cultura, apenas 22% ele derivava desse N da fixação biológica. Então, só conseguia suprir a cultura em nitrogênio em 22% a partir desse biológico. Então, a gente tem tentado buscar técnicas, né, que possam incrementar essa fixação biológica. Uma delas que ela utilizou aqui é o uso do molibdênio, que ele é um ativador enzimático dessa enzima de fixação biológica, né, da nitrogenase. Então, com esse
esse molibdênio, a gente vê que quando a gente associa ele à bactéria, a gente consegue até ter uma eficiência maior, mas ainda não chega a suprir 100% da demanda da planta. Esse outro trabalho aqui, que é de Urquiaga de 2012, ele também trabalhou com várias variedades de cana-de-açúcar, mostrando que o N-derivado de fixação estava aí em torno de 49%, mas isso ainda não era o suficiente para suprir a demanda da planta, que a gente conseguia ter desse derivado de fixação, apenas 24% do N total da cultura era suprido a partir da fixação biológica. E aí ele mostrou que essa cana-de-açúcar ela foi capaz de obter em torno de 47 quilos de nitrogênio por hectare ao ano a partir da fixação biológica. Um outro trabalho, que é esse de 2013, né, ele mostra aqui, ó, uma baixa eficiência dessa fixação biológica, mostrando aqui, ó, essa partezinha branca, é a contribuição do N derivado da fixação no N total, que é essa coluna toda inteira aqui. Então, a gente vê que realmente a eficiência desse fixador de nitrogênio, ele acaba sendo pequena em relação à necessidade da cultura, mas há uma contribuição, é fato. Pelo menos aí de 20% dessa necessidade do N total é suprido via fixação biológica de nitrogênio, a partir desses organismos associativos, né? Mas aí tem outras questões que são trabalhadas, né? Que o corpo científico começou a perceber que, apesar de não ter uma contribuição expressiva naquele N total, existia um efeito na produtividade, no crescimento de raiz a partir da inoculação dessas bactérias fixadoras de nitrogênio, né? Aqui eu trouxe duas fotos, né? Uma do meu mestrado e uma do meu doutorado, mostrando, por exemplo, aqui eu fiz um tratamento em vaso, e aqui eu tinha o controle, que era sem nenhuma aplicação de nitrogênio, sem nenhuma aplicação de nenhuma bactéria. E aqui mostrando a produtividade da parte aérea dessa cultura, né, da cana-de-açúcar. E aqui eu tinha um tratamento em que eu tinha a aplicação de uma bactéria promotora de crescimento. Você veja que a produção da parte aérea é muito diferente, tem quase o dobro de produção de parte aérea. A mesma coisa a gente observa nessa foto aqui da raiz. Quando a gente tem essa planta aqui controle, né, esse aqui foi um resultado do meu doutorado, a gente tem um crescimento radicular muito menor quando a gente compara com um tratamento em que eu apliquei esse promotor de crescimento. Então, tenho aí mais ou menos uns 30% a mais de crescimento de raiz, e é notório isso visual. Então, a pergunta que fica é, se não é nitrogênio, se não é, já que o nitrogênio é um nutriente que tem muita relação com esse desenvolvimento de parte aérea, de raiz, se a bactéria não está suprindo uma grande demanda ali na planta, apenas 20 a 30% dessa demanda é suprida, qual é o benefício que desse promotor de crescimento traz que aumenta esse crescimento radicular, que melhora a produtividade da cana-de-açúcar? Essa é a pergunta. Aqui eu estou mostrando os tratamentos apenas com bactéria, comparando com o controle, né? Então, a gente tem na literatura vários estudos mostrando que esses fixadores de nitrogênio, eles têm a capacidade de proporcionar à planta outros benefícios que também vão atuar na melhoria do desenvolvimento radicular e do desenvolvimento de parte aérea. Então, só para citar aqui, no geral, alguns que a gente vê sendo muito citado na literatura, né? A solubilização de fósforo e potássio de forma orgânica e mineral é um benefício que esses promotores de crescimento auxiliam a cultura. A produção de hormônios vegetais, como eu tinha comentado lá no início, né? AIA, ácido abscísico e gibberelina são os mais citados. A indução de pragas e doenças, de resistência a pragas e doenças, e também a produção de antibióticos também são dois que são citados como
um mecanismo que esses podem auxiliar na cana-de-açúcar, né? A produção de sideróforos de metais, eu vou explicar um pouco melhor sobre esses benefícios. A própria melhoria da qualidade do solo, porque esses organismos também podem atuar na decomposição da matéria orgânica, na estruturação desse solo, né? Como eu citei, né, a CCD-aminase, que pode atuar nessa redução de acetileno, num momento de estresse, isso é crucial. E também a tolerância a estresses bióticos, como pragas e doenças, e a estresses abióticos, que aí tem estudos na área de salinidade, na área de seca, geada, potencial também, essa questão do potencial hídrico também é outra questão que também é bem estudada. E aí eu trouxe esse trabalho de Rodrigues, aqui de 2016, que ela fez o isolamento de algumas bactérias que estavam na cultura da cana-de-açúcar, na folha, no colmo e na raiz e na rizosfera. E o que ela observou, né? Observou que na folha ela conseguiu encontrar 44 organismos. Desses 44, 29 tinham a capacidade de produzir ácido indolacético, auxina, 22 tinham a capacidade de solubilizar fosfato, 10 eram fixadores de nitrogênio, e eles também tinham a capacidade de produzir cianeto, que é uma substância, né, que atua na questão de pragas e doenças. No colmo, ela conseguiu encontrar 14, que também tinha vários micro-organismos que eram produtores de auxina, solubilizadores de fosfato. Na raiz, ela encontrou 42, e aí vejam que na raiz o número de organismos produtores, na raiz na folha, né, de produtores de auxina é muito alto. E também na rizosfera a gente tem um número alto também de bactérias que são produtoras de auxina, que são fixadoras, e que podem estar ali atuando na cana-de-açúcar na promoção de crescimento da cultura. E aí aqui ela pegou algumas bactérias para quantificar o potencial de produção de auxina, de solubilização de fosfato, por exemplo, e ela observou que aqueles que estavam presentes, principalmente na raiz e na folha, eles tinham um alto potencial de produzir auxina, e aqueles que estavam presentes na rizosfera, eles tinham um alto potencial de solubilizar fosfato. Então, é um resultado fantástico que a gente vê na cana-de-açúcar, que a gente vê o potencial além da fixação biológica de nitrogênio. Vejam que todos os organismos aqui, eles são fixadores de nitrogênio, mas eles têm essa característica de ter outro benefício também atuando ali na cultura, promovendo o crescimento dela. E aí, mecanismos diretos, né? A gente tem a própria fixação que eu citei, né? Mas a gente tem essa questão da estimulação de hormônios e solubilização de nutrientes. E aí, nessa questão de hormônio, né? Como eu falei, a auxina é realmente a mais estudada, é a que a gente vê mais trabalhos avaliando o potencial dessas bactérias nessa questão do hormônio vegetal auxina, né? Mas tem outros hormônios que são citados e que apresentam resultados bem interessantes também na cultura da cana-de-açúcar. Tem alguns gêneros de bactérias que são mais citados, tem várias bactérias que a gente vê que conseguem fazer essa produção, né, de hormônio. A gente vê um número de bactérias, quando a gente está falando de Acetobacter, Bacillus pseudomonas, realmente o número é bem expressivo desses organismos que estão ali associados e que produzem esses hormônios de crescimento. Então, eu trouxe aqui o meu trabalho do doutorado, né? Nesse trabalho, eu fiz a avaliação da proteômica da planta, eu vi quanto de proteína era acumulada, então eu estava vendo realmente o que estava acontecendo ali com a associação com esse organismo. E o que eu observei, né? Que quando essa planta ela estava associada a um promotor de crescimento que era fixador e que tinha capacidade de produzir auxina, quando ele estava
somente ele ali na planta, e não tinha nenhum nitrogênio, não tinha nenhum estímulo para a planta de crescimento nesse sentido, essa bactéria ela atuava muito mais em mecanismos que estavam ligados a realmente nitrogênio e ao desenvolvimento da planta. Mas, quando a gente associa esse organismo a uma dose menor de nitrogênio, para dose essa que não limite a fixação biológica, e a gente coloca outros micronutrientes que estão associados a essa fixação biológica, como é o caso do molibdênio, todos os mecanismos que são acumulados de proteína são realmente mecanismos ligados ao hormônio vegetal, principalmente na síntese de auxina, de ácido abscísico e também de redução de etileno, quando a gente vai observar ali junto com o nitrogênio. Então, é um resultado bem recente de 2020, mostrando o potencial na cultura da cana-de-açúcar desses promotores de crescimento nessa parte hormonal. E aí, isso explica o motivo pelo qual a gente tem aquele maior crescimento de raiz e de parte aérea, mesmo tendo uma contribuição da fixação biológica pequena diante da demanda da planta. Outro trabalho também que é bem recente, esse de um amigo meu, Santana, né, de 2021, ele avaliou cortes histológicos de raízes de cana-de-açúcar submetidos a diferentes tratamentos, com nitrogênio, com fixadores de nitrogênio, que são promotores de crescimento no sentido de produção de auxina, e também sem a introdução, sem estar aplicando esse promotor de crescimento e sem aplicar o nitrogênio. Então, o que ele observou, né, nesses cortes histológicos? Que quando eu tinha nessa imagem D aqui, é com nitrogênio, eu tinha um número de vasos de xilema grande e de floema também, que está aqui no meio, né, desses organismos. Quando eu não tenho nada, eu começa a ser limitada o número de vasos que está ali nessa planta e o número até de floema, o que explica aquela menor produção e menor desenvolvimento da raiz, né? Que se você tem pouco xilema, você tem menor absorção de água, se você tem pouco floema, você tem menor translocação de açúcares. Mas, quando eu coloco um promotor de crescimento nessa cultura, né? Faço a inoculação de algum organismo, você veja que o número de xilema e de floema, ele aumenta, ele não chega a ser, aqui foi só com a aplicação do inoculante, né? Ele não chega a ser como a aplicação do fertilizante, mas ele também, você vê que há um estímulo da produção, do aumento de vasos de xilema e do aumento de vasos de floema, mostrando o motivo pelo qual essas plantas conseguem se desenvolver melhor, parte aérea e raiz. E aí, ele atribui isso justamente ao fato dessas bactérias serem produtoras de auxinas, e elas são produtoras produzem alta quantidade esse hormônio, e por isso ela melhora esse número de vasos, tanto de xilema quanto do floema ali na cultura da cana-de-açúcar. Ele também mostra que essa maior densidade de vasos que ele encontrou nesse trabalho, ele está correlacionado positivamente com a altura da planta, com o diâmetro de vaso, com diâmetro de raiz, com a biomassa de parte aérea e com a biomassa de raiz. Veja que é bem próximo de 1. Então, esse trabalho mostra o potencial realmente desses promotores, da aplicação desses inoculantes, né, promotores de crescimento, na cultura da cana-de-açúcar, indo além dessa fixação biológica de nitrogênio. Um outro mecanismo que a gente também pode explorar bastante, vocês veem que eu mostrei aquele trabalho que tem muito organismo solubilizador de fósforo na raiz da cultura da cana-de-açúcar, né? É o mecanismo de solubilização. E aí a gente tem aqui dois principais, que é a solubilização de fósforo e de potássio. Nesse mecanismo, essas bactérias, elas têm alguns mecanismos para elas conseguirem solubilizar esse fósforo e esse potássio que está ali no solo, né?
Então, elas têm a produção de exopolissacarídeos, que são polímeros extracelulares que conseguem fazer essa retirada do potássio ou do fósforo do mineral. A produção de ácidos orgânicos é a mais citada na literatura, mas a gente também tem a produção de ácidos inorgânicos. Eles também atuam no processo de acidólise, que eles fazem a excreção de prótons, excreção de íons H+. Então, esses íons H+, eles acidificam ali o mineral, promovendo a disponibilidade desse potássio, desse fósforo. Outro mecanismo também é a produção de enzimas fosfatases, que atuam principalmente na liberação de fósforo. Geralmente, esses organismos também conseguem formar biofilmes ali no próprio mineral, o que vai favorecer a permanência da água, e essa maior permanência da água, a gente sabe que a água é um agente de intemperismo, então ela vai também ajudar nessa liberação de fósforo e potássio, e também na produção de sideróforos. Eu vou falar um pouco de sideróforos especificamente para ferro e micronutrientes, né? Mas também é um mecanismo utilizado por solubilizadores. O sideróforo, ele é uma molécula que ele quer, vamos dizer que ele queratiliza ali esse fósforo e esse potássio e disponibiliza ele diretamente para a planta. Então, nem sempre essa solubilização, ela vai estar disponibilizando o potássio para o mineral, para a fase sólida do solo. Às vezes, essa solubilização ela ocorre diretamente para a planta, que é o caso da produção de sideróforos. Então, aqui eu trouxe uma imagem, né, mostrando uma avaliação de solubilizadores de fosfato. Aqui, ele é uma placa com aplicação de fosfato de cálcio, e aí a gente faz a avaliação do diâmetro do halo formado, né? Quanto maior o halo, maior a capacidade dessa bactéria de solubilizar fósforo no solo. A mesma coisa a gente também faz para potássio. Então, a gente tem esse aqui, esse primeiro da primeira imagem, né? É uma solubilização em meio de placa de Agar, avaliando o tamanho do halo de solubilização desse potássio. Nesse segundo, é o meio de Agar modificado com azul de bromotimol, para poder visualizar melhor a formação desse halo, que não é tão nítida quanto no fósforo, então a gente tem se desenvolvido melhores técnicas para avaliar, né, essa solubilização do potássio. E aí, como eu citei, né, o mecanismo para a solubilização de potássio mais citado na literatura é realmente a produção de ácidos orgânicos. A gente tem vários ácidos que são citados como que essas bactérias conseguem produzir. A gente tem ácido oxálico, ácido tartárico, cetaglucerônico, cítrico, succínico, málico, glucônico, enfim, e por aí vai. Tem esses e outros mais. Os mais citados na literatura são realmente esses 5 primeiros: o oxálico, o tartárico, o cetaglucerônico, o cítrico e o succínico. Eles são os 5 mais citados quando a gente está falando tanto de solubilização de potássio, quanto também de solubilização de fósforo. E aí eu trouxe esse trabalho de 2016, né? Nesse trabalho, ela avaliou vários micro-organismos que foram isolados, selecionados, né, da cultura da cana-de-açúcar, e eles fizeram a avaliação que 15 isolados desses 41, eles conseguiam solubilizar potássio, em torno de 37% dos organismos que foram encontrados nessa cultura. Só que esses 37% que eu estou apresentando aqui são os que tinham o maior índice de solubilização de potássio. Tinham outros organismos que conseguiam solubilizar esse potássio, né? Só que não de forma tão expressiva. Então, nesse trabalho, foram avaliados minerais traquito, feldspato e leucita. E nesses minerais, a gente tinha essa quantidade nesse tratamento, no caso, né, de cana-de-açúcar, avaliando a disponibilidade a partir desses minerais, a gente tinha uma alta solubilidade de potássio.
E nesse outro trabalho aqui de 2019, eles avaliaram a concentração do aumento de vários nutrientes, né, não só de fósforo e potássio, mas também de nitrogênio, de cálcio, de magnésio, na cultura da cana-de-açúcar, em mudas pré-brotadas, na raiz e na parte aérea. Esse emitol, eu não estou me lembrando agora exatamente o que é. Mudas de minitolete. Então, eles avaliaram tanto no minitolete quanto nas mudas pré-brotadas em raiz e em parte aérea. Para fósforo e potássio especificamente, eles observaram uma variação nos teores a partir de diferentes variedades, de diferentes organismos que eles estavam avaliando, né? Mas eles observaram que tinha organismos que tinham uma alta capacidade de solubilizar fósforo, inclusive até mais do que o grupo controle, que era o grupo com o fertilizante, e também que tinha organismo que conseguia se igualar em termos de teores de potássio do fertilizante, do tratamento que estava com fertilizante. Então, só com o organismo solubilizador, eles conseguiram avaliar aí teores muito bons de potássio, né? Tanto no minitolete, no caso do potássio, no minitolete na muda pré-brotada, para o teor de fósforo não teve diferença significativa para a muda pré-brotada e para minitolete, então eles apresentaram os teores totais. Então, da mesma forma do fixador de do mecanismo de fixação de nitrogênio, né? Tem algumas ressalvas para a questão da solubilização que a gente sempre comenta, né? Esses organismos solubilizadores, eles conseguem melhorar a eficiência dos fertilizantes e o aproveitamento desse nutriente, porque a demanda de potássio, a demanda de fósforo, a demanda de nitrogênio, que são macronutrientes, para a cultura da cana-de-açúcar, ela é muito alta. É uma cultura que ela foi realmente feito melhoramento, né, das variedades para o fertilizante. Diferentemente, por exemplo, da soja, que houve um estudo, um melhoramento da cultura da soja, pensando nos risóbios, no risóbio japônico. Então, hoje a gente não consegue suprir 100% da demanda de fósforo, 100% da demanda de potássio, nem 100% da demanda de nitrogênio com esses promotores de crescimento, mas a gente consegue melhorar o aproveitamento desses nutrientes e a gente consegue aumentar a eficiência dos fertilizantes com o uso desses organismos, o que é algo excelente, uma vez que a gente sabe que existe um baixo aproveitamento desses nutrientes nos canaviais. E aí a gente entra agora em mecanismos indiretos, né? Não foi o foco dos meus estudos de doutorado, de mestrado, mas eu trouxe aqui porque são mecanismos realmente muito interessantes e que têm tido vários estudos na literatura desses mecanismos. Então, o primeiro é a produção de sideróforos. Sideróforos, como eu falei, né, são substâncias de baixo peso molecular que eles produzem, né, que atuam ali realmente quelatizando alguns elementos, né? Geralmente, os sideróforos, eles são citados muito mais quando a gente está falando de ferro. Tem vários estudos. Mas existem outros sideróforos que atuam em outros mecanismos. Por exemplo, na disponibilidade de molibdênio, até muda o nome. Ao invés de sideróforos, é o molibdóforo, porque ele atua na melhor disponibilização desse micronutriente. Tem para manganês, tem para boro. E tem, como eu falei, né, para fósforo e potássio, alguns organismos também conseguem produzir esses sideróforos especificamente para disponibilidade de fósforo e potássio. Aqui eu trouxe o trabalho de 2012 da Lima, que ela mostra a capacidade de alguns organismos de produzirem sideróforos. Quando a solução ela fica azul, é porque o organismo não consegue produzir esse sideróforo, e quanto mais ela puxar para o amarelo, é porque o organismo consegue produzir maior quantidade de sideróforo. Então, esses sideróforos, eles estão aqui no mecanismo indireto, porque eles conseguem, os organismos conseguem atuar produzindo sideróforos de forma indireta também. Mas quando a gente está falando de
nutrição de ferro, nutrição de manganês, de molibdênio, de boro, são mecanismos diretos de disponibilidade nutricional para a planta. Mas o sideróforo ele pode atuar também indiretamente. Como, né? Ele pode inibir a atividade de patógeno, porque quando o patógeno ele precisa de ferro para ele se desenvolver. Então, quando o organismo benéfico ele produz esse sideróforo e quela o ferro, o patógeno ele não tem a capacidade de aproveitamento desse ferro. E como ele precisa dele para o desenvolvimento, ele acaba quebrando o ciclo de desenvolvimento e multiplicação, e assim a planta consegue ter uma resistência desses patógenos, simplesmente porque os organismos benéficos estão ajudando a diminuir a população desses patógenos. Um outro ponto é que esses organismos também conseguem aliviar estresse das plantas que são causados por metais potencialmente tóxicos, porque quando eles conseguem produzir esses sideróforos, eles quelam alumínio, que pode ser tóxico para a planta, eles podem quelar cádmio, que é um metal pesado, chumbo, que é um metal pesado, e que vai prejudicar o desenvolvimento da raiz e da parte aérea da planta. Então, como eles conseguem quelar, produzindo esse sideróforo, envolver, né, esse metal pesado, ele não vai conseguir atingir a planta. E aí a planta consegue se desenvolver melhor, mesmo em locais que estão potencialmente contaminados com esses metais pesados ou até com alumínio em si. Outro mecanismo também indireto que é bem importante, e esse aqui tem tido bastante estudo em cana-de-açúcar, é a tolerância à seca. A seca, na verdade, é um dos estresses abióticos que é mais destrutivos, né, para a cultura da cana-de-açúcar. A gente tem algumas variedades que elas realmente são mais resistentes à seca, tem outras que já não são tanto, mas esses organismos conseguem atuar auxiliando a planta a tolerar melhor esse momento de seca. Então, um dos mecanismos que esses organismos ajudam é realmente na produção de fito-hormônio, que vai estimular ali o crescimento radicular, e com isso a planta vai conseguir ter um melhor desenvolvimento, maior absorção de água. Tem também a produção de ACC-deaminase, que aí diminui a produção de etileno, que é um sinalizador de estresse, né? E aí a planta consegue fotossintetizar melhor. Também consegue, esse organismo induz a resistência sistêmica da planta, né? Para ela tolerar melhor essa seca. E também a produção de hexapolissacarídeos, que forma ali realmente um biofilme na raiz, protegendo a raiz da perca de água, e aí a planta consegue realmente se desenvolver mesmo sobre a seca. A gente tem esse trabalho aqui da Embrapa, que eles avaliaram ali o desenvolvimento inicial de mudas pré-brotadas de cana-de-açúcar com a inoculação de Bacillus aryabhatae, que é um organismo bastante citado na literatura como um organismo osmotolerante, né, que ajuda essa cultura a realmente ter uma tolerância seca. Então, a gente vê aqui que a massa seca de parte aérea, mesmo com a baixa frequência de irrigação, com a inoculação do organismo, ela é maior do que sem a inoculação do organismo. Tanto para a variedade aqui da IAC, quanto para a variedade da ridesa, da RB, né? Que também foi avaliada com a inoculação desse Bacillus aryabhatae. Então, a gente vê aí o potencial desses organismos promotores de crescimento em auxiliar a cana-de-açúcar até em momentos de estresse. Aqui é uma foto bem recente que uma colega minha, Tarciana, ela postou, né, o trabalho dela de doutorado. Essas fotos foram feitas no CETEM, aqui em Pernambuco, que é mostrando a formação do biofilme a partir de um azospirilo brasiliense na superfície de uma raiz da cana. Então, ele se desenvolve a ponto de formar realmente uma película ali
na raiz da cana, protegendo contra a perca de água. Então, é outro trabalho que está sendo desenvolvido, não foi publicado, mas está sendo desenvolvido brilhantemente, e que mostra o potencial desses promotores de crescimento na cana-de-açúcar. Outro também mecanismo também que é bem utilizado é a produção de antibióticos por esses organismos. Aqui eu trouxe até essa foto mostrando, né, a produção de antibióticos. E aí, eu trouxe o exemplo da Pseudomonas florensis, que ela consegue produzir a pirronitrina, que é um antibiótico que inibe o crescimento de vários organismos que são maléficos à planta, né? Então, a gente tem o exemplo desse organismo atuando na Rhizoctonia solane, que é um organismo que causa doença, né? Principalmente em tomateiro. Tem esse daqui, que também pode... A basícola, que também pode atuar sendo maléfico à planta. Então, ele vai ajudar nesse sentido, né? E outro mecanismo também que tem relação com essa antibiose é realmente a resistência sistêmica induzida, que é um fenômeno pelo qual vai ter uma interação com micro-organismos, né, ali nas raízes da planta, auxiliando na maior resistência da planta a alguns patógenos. E aí tem alguns mecanismos que esses organismos, eles atuam ali induzindo a planta, né? Tem o reforço das paredes celulares, a produção de metabólitos secundários, a acumulação de enzimas que são relacionadas à defesa da planta, como quitinase, glucanase, peroxidase, e também tem alguns estudos mostrando a indução por hormônio de crescimento, também. Aí ácido jasmônico, etileno, auxina, também são mecanismos que atuam nessa indução de resistência sistêmica da cultura da cana-de-açúcar e de outras culturas também. E aí eu trouxe aqui alguns exemplos de organismos que são citados, né, nessa questão da resistência sistêmica induzida. Tem a Pseudomonas florensis, a Burkholderia, o Bacillus, alguns gêneros de... alguns tipos de bacilos. A Pseudomonas, como eu falei, né, a Pseudomonas é bem citada, tanto para produção de hormônio, como também para a questão da resistência sistêmica. E também a gente tem a produção de os organismos auxiliando a cultura da cana-de-açúcar na questão de resistência a xenobióticos e a metais. E aí, na questão dos xenobióticos, a gente tem esses organismos atuando principalmente na degradação de pesticidas que são altamente tóxicos para a planta. Então, eles degradam esse pesticida, transformando ele numa molécula menos agressiva à planta. Também a gente tem uma degradação total microbiana, porque eles se alimentam desse xenobiótico, né? Então, eles vão converter esse xenobiótico a um composto que não causa doença que não causa problemas, né, no desenvolvimento da planta. Eles também conseguem induzir a planta, aí entra naquela parte de resistência sistêmica, né? Induzir a planta a ter uma proteção realmente contra esses agrotóxicos, e na relação dos metais também atua de forma bem parecida, né? Eles transformam esses metais de uma forma menos tóxicas do que ele vai atingir ali, esse metal pesado. Também atua na redução da sua concentração ali no solo, ou também na utilização desse metal para atividades dele. Então, eles tiram aquele metal do sistema e esse metal começa a fazer parte do próprio organismo da microbiota. Então, tem vários estudos citando vários tipos de mecanismo que esses promotores de crescimento podem atuar nas culturas em geral, inclusive na cana-de-açúcar. Então, como considerações finais, né, a gente tem que vantagens de utilizar o inoculante é que a gente vai ter um incremento da produtividade e principalmente do enraizamento da cultura da cana-de-açúcar. A gente vai ter uma preservação
melhor dessa microflora, dessa microfauna, porque a gente sabe que a fauna do solo, ela também depende dessa microbiota, porque ela se alimenta dessa microbiota. Então, quando você estimula, tá ali aplicando inoculantes, ali no solo, você está estimulando uma maior diversidade, uma maior riqueza desse solo. Também vai auxiliar numa redução de custo de produção, né? Quando você tem uma maior eficiência do uso dos fertilizantes, você tem um melhor desenvolvimento de raiz, isso melhora também o custo de produção. Eles vão auxiliar numa menor emissão de gases de efeito estufa, porque a gente sabe que esses organismos que atuam no ciclo de nitrogênio, no fósforo, eles também podem atuar no ciclo do carbono. Então, a gente vai ter uma emissão, se você tem uma maior ali auxílio, né, dessa microbiota, a manutenção dessa microbiota, você também vai ter uma redução dessa emissão de gases. É um grande auxílio em solos que têm baixa fertilidade, porque eles realmente podem auxiliar aí com vários mecanismos para essa cultura e proteger a cultura contra estresses tanto bióticos como abióticos. Algumas limitações do uso desses promotores de crescimento também vem sendo estudada e sendo melhoradas, né, conforme a gente vai tendo aí o desenvolvimento dessas técnicas moleculares para avaliar esses organismos. Então, primeiro, existe uma baixa eficiência da disponibilidade de nitrogênio via fixação biológica. Então, o que os pesquisadores têm avaliado é quanto que é essa eficiência, quanto que é disponibilizado, tentado encontrar organismos que são potencialmente que fixam mais nitrogênio, né, para incorporar ali naquele sistema micro-organismos que sejam potencialmente, né, mais, vamos dizer assim, produtores de nitrogênio. Uma limitação também é que os métodos de aplicação desses organismos para a cana-de-açúcar ainda são escassos. Tem alguns estudos fazendo a aplicação, mergulhando esses colmos, né, na solução dos inoculantes, ou a aplicação via costal, ou a aplicação no suco, mas ainda existe uma limitação dessa aplicação. Então, o mercado tem tentado realmente desenvolver novas formas de aplicação desses inoculantes que facilite o uso e a expansão desses promotores de crescimento. Também uma escassez no desenvolvimento de formulações, quando a gente está falando de inoculantes, né? Vocês viram lá que eu apresentei aquele trabalho mostrando que o molibdênio estimula. Então, formulações que sejam mais completas para auxiliar a potencializar esses mecanismos também, é algo que também vem sendo utilizado e é uma limitação que a gente tem hoje. E também a disponibilidade de inoculantes específicos para a cana-de-açúcar ainda é um pouco baixa. A gente tem alguns produtos que foram lançados pela Embrapa aí nos últimos anos, né? Mas ainda é algo que está em caráter inicial na cultura da cana-de-açúcar. Não é como uma soja que já tem vários estudos, vários inoculantes recomendados. Realmente é algo que ainda vem sendo estudado. A gente tem poucos, mas existem alguns já recomendados para a cultura da cana-de-açúcar. E aí, a gente pensar na avaliação e disponibilidade de variedades mais responsivas à FPN é um ponto muito importante, né? Como eu falei, as variedades elas foram melhoradas para o fertilizante, elas não foram melhoradas para o promotor de crescimento. Então, a gente pensar em variedades que sejam mais responsivas, o pessoal que trabalha em melhoramento vegetal, desenvolver variedades que sejam mais responsivas a esses promotores de crescimento é uma solução, né? Também disponibilidade de novas estirpes, inoculantes e métodos de inoculação também é algo que a gente precisa de mais estudos, mas está sendo utilizado. A gente tem o avanço de estudos para a compreensão desses processos que contribuem na maior eficiência da interação planta-bactéria em relação a todos os benefícios. Também os produtores têm adotado práticas e cultivos, né, de cana-de-açúcar que envolvam leguminosas e aí estimulem essa associação dos promotores de crescimento com rizóbio, com fungos micorrízicos, e aí a gente tenha um resultado melhor desses promotores de crescimento. Seleção de estirpes de bactérias associadas a genótipos que sejam altamente eficientes
no benefício, e especificamente que a gente está, se é uma produção de auxina, então a gente tem mais genótipos que sejam, tenham potencial de produzir muita auxina, potencial de fixar muito nitrogênio, em condições adversas de solo e clima, e também o desenvolvimento de processos que sejam mais simplificados para a produção de inoculantes para áreas agrícolas de limitado acesso, especialmente quando a gente está falando de uma agricultura familiar, por exemplo, porque tem processos que o uso de inoculantes realmente, o método de aplicação inviabiliza a utilização de alguns produtores. Então, a gente tem tentado, né, desenvolver processos que sejam cada vez mais simplificados e que melhorem a utilização, estimulem também, né, a utilização desses inoculantes em cana-de-açúcar. E é isso, eu agradeço muito, deixo aqui os meus contatos, né, para caso tenham alguma dúvida em específico, queiram mandar algum material, tirar alguma dúvida comigo, e eu fico realmente aberta à discussão ou alguma pergunta que tenha chegado na apresentação. Muito obrigada. Eu que agradeço pela apresentação, Magda, foi sensacional, muito enriquecedora. E até de perguntas, uma que eu gostaria muito de te fazer, qual a vantagem você acha dessa inoculação aí com esses micro-organismos aí para a cana? Qual é a vantagem que pode trazer? Olha, Rafael, a primeira coisa é que o custo realmente dos inoculantes é mais baixo. Então, você ter um promotor de crescimento auxiliando, principalmente, eu acho que a grande vantagem da cana-de-açúcar, que é o que mais a gente discute na literatura, né, é realmente o crescimento radicular, que é potencializado. E aí, se o crescimento radicular é potencializado, eu tenho maior absorção de nutrientes, eu tenho maior desenvolvimento da parte aérea, eu tenho maior absorção de água, então tudo é potencializado quando eu tenho um maior crescimento radicular dessa cultura, né? Então, o custo, por ser realmente um custo mais baixo, é muito vantajoso você utilizar por conta dessa questão do crescimento e também porque esse desenvolvimento melhor de uma cana-planta, por exemplo, faz com que essa cultura tenha uma maior longevidade quando a gente está falando de cana-soca. Então, eu acredito, né? Eu trabalhei com isso no doutorado, trabalhei com isso no mestrado. Eu acho que a gente tem um potencial enorme desses promotores de crescimento. A gente tem desenvolvido os estudos cada vez mais rápido, né? Por conta do desenvolvimento de técnicas moleculares. Então, todo dia a gente descobre uma coisa nova. E para o produtor, eu acho que a grande vantagem é realmente essa: desenvolvimento de radicular, que vai influenciar tanto no crescimento da planta quanto na maior longevidade da cultura. E também tem a questão da proteção à seca, né? A gente vê que a gente tá cada vez mais tendo períodos de veranico muito maiores e muito mais intensos. Então, utilizar esses organismos como alternativas para você ter um canavial mais saudável, mesmo no momento de veranico, é algo que é muito importante. Ótimo. E no caso, você acha que uma única aplicação já é suficiente? Então, Rafael, alguns organismos, eles têm, vamos dizer assim, a capacidade de se desenvolver muito bem ali uma aplicação única. Mas para garantir que esse organismo ele se desenvolva de forma mais adequada, que a gente mantenha essa população no solo, porque ali você vai ter uma densidade, uma diversidade de microbiota que vai além do seu inoculante. Você tem os organismos que estão ali presentes na área de forma natural. Então, você vai ter ali vamos dizer assim, uma briga de populações. Então, quanto mais você fizer aplicações, você garante que o resultado é melhor. Você garante que a população do organismo que você está aplicando, ela realmente está alta e vai estar ali atuando. Mas lembrando que esses organismos promotores de crescimento, eles podem estar ali atuando dentro da raiz, na própria rizosfera, e que isso também é um fator que tem que ser considerado.
Então, novamente, agradeço essa apresentação, foi muito boa. E do mais, dou boa noite a todos e um bom descanso e uma ótima noite de quinta. Tchau, tchau, gente. Muito obrigada, boa noite, tchau, tchau.